boa tarde, pessoal. Boa noite já. Opa, peraí. E aí, tudo bem? Vamos entrando aí para mais uma live aqui das Mães Curiosas. Eu sou a Mônica Laranjo, para quem ainda não me conhece, as pessoas que chegaram aí por último no nosso Instagram, sejam bem-vindos, bem-vindas. E hoje a gente trouxe aí um tema super importante pra gente conversar aqui com a psicóloga, né, sobre depressão pós-parto. Então, eu queria, né, já deixar aqui logo no início, já para ficar gravado aí para vocês, que a gente vai manter a live gravada, vai ficar salvo aqui no nosso Instagram. No final, a gente também sempre compartilha depois nos nossos outros canais, no YouTube e os podcasts no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts. Então, fiquem ligados aí que a gente vai estar sempre distribuindo aí em outras plataformas. Para quem tem um pouquinho mais, né, de interesse com os áudios só, às vezes não consegue acompanhar o vídeo no Instagram ou no YouTube, pode ouvir os áudios aí de podcast, tá bom? Então, gente, eu vou chamar aqui a Érica para conversar com a gente. A Laura, ela tá online, apesar de não aparecer aqui no vídeo hoje, ela vai acompanhar aí os comentários, então se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar os comentários aí que a gente vai acompanhando para tirar as dúvidas, tá bom? Vamos lá. Mandando dúvidas pra gente, porque é um tema super importante da gente conversar. Oi, Érica, seja Olá, bem-vinda bonitas. Obrigada pelo a uma convite, é um live prazer. super especial. É um prazer ter você aqui com a gente para falar sobre esse tema. E aí, enquanto a gente ainda não começa, queria que você se apresentasse aí para o pessoal, falasse um pouquinho de você, do seu trabalho, o que você, né, gosta de fazer, das pessoas com quem você gosta de cuidar. Fala um pouquinho da gente para você, para a gente conhecer. Vamos lá. Então, meu nome é Érica, eu sou psicóloga clínica. Eu sou mãe da Emily e do Felipe, de 20 e de 11 anos. Sou apaixonada pela psicologia desde muito cedo. Meu foco de trabalhar é com mulheres, né? Eu sou de Curitiba, moro lá minha vida, a maior parte da minha vida, para não dizer a vida toda, mas hoje eu moro nos Estados Unidos, numa cidade perto de Boston chamado Worcester. Vizinha da E Laura, quase. estamos num frio aqui hoje. E aqui tá um calorão. Ai, e aí a gente tá, por isso da blusa aqui, se eu cruzar os braços, às vezes é o frio, viu? Não é a má vontade. E então, eu sou especialista em terapia cognitiva comportamental pela universidade aqui dos Estados Unidos. E eu recentemente fiz uma formação de especialização em traumas aqui também, né? Conhecido como EMDR, EMDR, que foi uma técnica descoberta muito recentemente, que foi usada inicialmente para trabalhar com os soldados que voltavam da guerra no pós-traumático, e aí se ampliou para trabalhar depressão, ansiedade, traumas de infância. Legal. É bem interessante. Esse ano, eu estou com um projeto assim que nasceu no meu coração, já tem um tempo, que é falar sobre a minha experiência mesmo com... é uma história que eu conto com eu e o meu filho, né, que fala sobre a ansiedade, como que eu descobri que ele tinha ansiedade, que a ansiedade fazia ele ter dermatite atópica, e aí eu usei, né, a minha experiência de mãe junto com psicóloga e junto com ele, a gente desenvolveu um workbook para ajudar as mamães que sofrem com crianças, ainda mais nessa pandemia, todas as crianças ficaram muito ansiosas, ociosas, né? Então a gente acabou fazendo, se Deus quiser, até o meio do ano sai esse projetinho Ai, com que ele. bacana. Mas a maternidade é isso, né, Érica? A gente vê assim, acho que todas as mamães com quem a gente conversou aqui sempre tem uma história. Que, ai, depois que eu É, virei mãe, eu fiz isso, eu mudei isso, eu desenvolvi alguma coisa. Sempre é, assim, um, né? é um marco muito importante assim na vida da mulher, que a gente não tem muita escolha. Ou a gente amadurece, ou a gente não vira mãe, a gente só tem filhos.
né? Nem toda mulher que tem filhos é mãe, né? Mãe é aquela que materna, né? Que cuida, que faz a maternagem mesmo, que é aquela com que a criança, o bebê pode contar. Então a gente não tem muita escolha, né? Então a gente acaba usando essa força dentro dessa dificuldade e a gente dá à luz a outros projetos, né? Não só o bebezinho, mas a uma força, né? Comigo foi diferente. É bem isso mesmo, né? Ô, Érica, eu imagino que, principalmente aí, né, você tratando de mulheres, de traumas, de crianças, de mães, você deve ter se deparado aí com algumas situações, né, de mulheres em depressão pós-parto. Então, assim, para começar, né, acho que a primeira pergunta para a gente deixar claro, né, para todo mundo, o que é a depressão pós-parto, né? Como que você, como psicóloga, pode definir isso para gente? A depressão pós-parto, ela é um distúrbio de humor. Diferente da ansiedade, que é uma emoção natural nossa, que a gente precisa dela, e o excesso dela que faz mal. A depressão não tem assim, tem um nível ok. Não, a depressão é um distúrbio de humor. Então, a maternidade, a gestação em si é um período difícil. Teoricamente, é o melhor período da nossa vida, na teoria. E é muito bom, né? Não estou dizendo que é ruim, mas é muito desafiador. Nosso corpo muda, a gente deixa de ter só o papel de filha para ser a mãe. A gente começa a pensar que a gente não vai ser só a cuidada, mas a cuidadora. E isso começa a gerar. E aí tem aquela expectativa também, que a gente imagina desde menininha, que quando eu estiver grávida, quando eu tiver um filho, esse filho imaginário. E aí a gente vai vendo que não é nada, porque cada gravidez é uma, né? Então a minha amiga teve uma gravidez linda e não passou mal. Eu passei mal e vomitei e não saía de casa né? Então assim, tem essas frustrações. Então a mulher já começa vivendo essas alterações aí. Tem a alteração hormonal, que vira uma bagunça, tanto que a gente enjoa muito, fica muito mais sensível, né? Então, assim, tem essa alteração de humor devido quimicamente a alteração, né, na gestação, tem a alteração na nossa psique que vai se transformando, esse bebê, ele nasce primeiro no nosso imaginário, no nosso coração, e aí ele vai crescendo dentro da gente. E então já, tipo assim, olha quanta mudança que vai acontecendo. E acontece mil coisas, a nossa vida não é perfeita. Eu digo assim, que é só a gente engravidar que acontece tudo, né? Acontece um problema aqui, um problema na família, não é? Não dá pra passar a gravidez ilesa, né? Totalmente intacta. Tem que ter uma emoção junta, né? Tem. E aí, e tem a expectativa que a gente não sabe se esse bebê vai nascer saudável, se a gente vai conseguir segurar essa gestação até o final. As palpiteiras de plantão contribuem muito para essa inquietação interna. E aí o bebê nasce. O parto, seja ele cesárea ou parto normal, é traumático. A gente tá com medo. Não dá pra gente falar, gente, não vou querer mais, vamos cancelar, né? Não dá. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que sair, né? De algum jeito, tem que sair. Não é? Deixa aqui mais um mês, depois eu decido, não dá? Gente, não tá num bom horário pra mim. Agora eu tô com um pouco de medo. Não. Então, assim, chegou a hora de nascer, tem que nascer, né? Então, assim, quando a gente nasce, passa assim por esse momento aí que de alguma forma ele é traumático, nem que seja só pelo medo da expectativa. Na cesárea a gente tem ali aquela invasão cirúrgica, né? Aquela diferente daquela frustração de que você imaginou que ia ser aquela coisa linda que a gente vê no filme, que a gente pega o bebê e ele é lindo e ele para de chorar. A maioria das vezes não acontece nada disso. Então, nasce o bebê, os hormônios caem bruscamente.
né? E aí tem a frustração desse bebê imaginário, desse momento perfeito que a gente imaginou só na cabeça da gente, com base nos filmes, nas coisas que a gente sonhou, Aquela né? coisa que a gente idealizou, né? De como que ia ser. Exatamente, exatamente. E aí, eu ainda acho que ainda tem mais um agravante, né? Porque sempre tem aquela filha da prima, da vizinha, da amiga de alguém que não chora, que dorme a noite toda, que a amamentação foi uma beleza, que não teve cólica. Sempre tem um bebê perfeito que alguém vai contar, e aí você olha para você e fala assim: o que teve de errado com essa criança? Né? Exatamente. Aí tem aquela mulher maravilhosa que sai do hospital plena, já com a barriga chapada, você olha e fala assim: o que tem de errado comigo agora, né? Exatamente. E assim, uma coisa que eu falo sempre para as mãezinhas, eu falo assim: ninguém conta a verdade porque ninguém tem coragem, não é maldade. A gente não vai dizer que aquele filho que a gente ama tanto, que aquele filho que a gente esperou tanto, a gente não tá nem sabendo o que faz com a criança, que a criança não deixa você dormir, né? Então, é tudo muito lindo, tudo E perfeito. tem muita coisa que a gente esquece também, né? Porque eu acho que assim, a maternidade, ela, muitas coisas acho que ficam ali num limbo da nossa cabeça. Até porque eu acho que assim, a humanidade teria sido extinta se a gente lembrasse de tudo, né? Com Se a gente certeza. lembrasse dos perrengues da gravidez, se lembrasse do parto, das infinitas noites que a gente não dormia. Se a gente tivesse realmente isso fresco na memória, ninguém ia querer ter mais de um filho, ia Não. parar no primeiro, né? Então, assim, quando a gente ouve também uma história de alguém que já foi mãe há muito tempo, em outra época, né, que já tá vivendo, às vezes nem é tão, o filho nem é tão grande, por exemplo, o meu mais velho tem 4, né? Às vezes as meninas, né, me perguntam alguma coisa, eu não lembro como é que foi com o Bernardo, né? Deus Tipo é bom assim, com a gente. A gente esquece. eu tô passando os perrengues agora com o pequenininho, com o mais velho, às vezes eu nem lembro como foi, E né? teve, com Então, certeza isso tudo vai teve. contribuindo, né? Claro, não Sim. tem a menor dúvida. Eu Isso falo vai que é contribuindo para uma. essa construção, né? Dessa imagem um pouco distorcida, né? Sim, e é uma amnésia protetiva, digamos assim, né? Mas eu falo que Deus é muito bom com a gente, que a gente esquece tudo isso, mas o nosso corpo não. Então, é nesse momento em que o bebezinho nasce, que aí você vê aquele serzinho tão pequenininho que você que tem que cuidar. E assim, eu tive a minha primeira filha aos 20 anos. Uma criança, né? Assim, hoje eu olho e falo, gente, o que eu tinha na cabeça? Aí, quando eu tive uma gestação difícil, era muito nova, estava muito insegura, eu era recém-casada, enfim. Tinha voltado para o Brasil nessa época. E aí, quando ela nasce, antes não era o parto humanizado, que a criança já ficava com a mãe, eles levavam a criança, traziam só para mamar, e depois, né, depois que você pegava a criança para você levar para casa, né? Você não deu banho, você não cuidou nada, você tudo tinha enfermeira. E eu lembro de eu falar assim, amor, por favor, você pode contratar a enfermeira para ela ir junto com a gente, porque eu não vou dar conta desse bebezinho. Aí a enfermeira deu risada, ela falou assim, Toma que o filho é seu, né? Ela falou assim, não, mãezinha, você vai dar conta. E aí foi quando eu comecei a sentir os primeiros sinais. Foi a primeira crise de choro espontâneo, né? Que é aquela que é normal até do baby blues. Aí eu comecei, chorei, e aí veio a enfermeira e tal. Tive alta, fui para casa, né? E e assim, eu não sei se realmente as mães esqueceram ou se elas não sabiam o que fazer, tipo assim, é normal, espera que passa, né? E eu não tive ali um atendimento que precisava naquele momento difícil ali, né? E eu olhava, ela era muito pequena, não era muito pequena, mas para mim ela era pequena, aquele bebezinho que não enchia a roupa, né? O macacão ficava sobrando ali. E aí foi aí que eu não tive, nessas 2 primeiras semanas, eu não tive o atendimento necessário, e aí eu desenvolvi depressão pós-parto.
E aí existem dois tipos principais de reação, né? Aquele que a mãe não cria o vínculo com o bebê e ela não quer amamentar, ela não quer saber do bebê, e ela, né? Que os casos mais severos é quando a mãe abandona o bebê, né? Porque ela realmente não quer, ela não tem vínculo nenhum. Existe um mau funcionamento. Né? Isso, um mau funcionamento cerebral. E quando ela olha para o futuro, é tudo terrível com aquele bebê, né? Não tem esperança. A depressão, uma das características da depressão é o medo e a desesperança, né? Quando a gente vai diagnosticar uma pessoa, uma mulher com depressão, uma pessoa, homens também, a gente faz uma escala de sintomas de depressão em si e uma escala de sintomas de desesperança, porque é a desesperança que confirma a depressão. Então aquela mãe tá tão ruim, ela tá enxergando tudo tão ruim que ela não vê futuro. Então o melhor para aquela criança é ficar sem ela e o melhor para ela é ficar sem aquela criança, nos casos mais extremos, né? Entendi. E eu lembro que eu atendi uma mulher que ela se trancava no quarto e ela não queria dar mamar. Ela falou, eu não vou dar mamar, eu não quero isso para mim. E ela estava muito mal, assim, né? E tem o outro caso que a mãe faz um vínculo, ela cuida do bebê, mas ela deprime, ela começa a desenvolver depressão, ela tem choros, ela tem pensamentos compulsivos de ruim, que a criança vai morrer, que ela não vai saber cuidar, que vai cair no banho, e ela tem medo de ficar sozinha. O que eu vou fazer? Essa criança vai passar fome, eu não vou conseguir dar conta dessa criança. Então, os dois sintomas, não é? O primeiro é o mais conhecido, que é o mais assustador. Uhum. Né? Que as pessoas que talvez sejam que as pessoas fiquem mais chocadas, né? Exato. Mas criatura, você não queria criança, agora a criança nasceu, você não quer mais, né? Dá aquele choque, assim, da rejeição da mãe, né? Tanto que, assim, ó, se comprova a depressão pós-parto, existe até um atenuante no crime de abandono, porque é uma questão química, assim, claro que continua sendo crime e vai pagar, mas existe sim esse atenuante porque ela está realmente doente, essa mãezinha. Está nas condições mentais normais, né? Exatamente. Tem um desequilíbrio ali, né? Exato. E esse desequilíbrio, ele afeta toda a forma da gente julgar o mundo e as situações, né? Então, você vê tudo do lado negativo, tudo que não vai conseguir, tudo que não vai ter jeito. Meu Deus, esse mundo terrível, eu tenho um filho, olha esse mundo terrível. E começa a generalizar tudo de uma forma negativa. As crises de choro, a insônia, né? Alteração no apetite, irritabilidade extrema. Então, assim, é uma mãezinha que gosta muito de se arrumar, que sempre que tá toda arrumadinha, perde totalmente o interesse, né? É uma mãezinha que gosta de limpar a casa, que gosta disso, que perde o interesse, larga tudo. Então, assim, são vários detalhes que vai compondo esse quadro de depressão e não somente a rejeição, né, do bebê. Assim, é uma soma de fatores que alguns vão ser um pouco mais escandalosos, né? Que se alguém vai ver e falar, tem alguma coisa de errado com ela, né? Quer matar a criança, tá alguma coisa errada. Mas também tem as coisas que são mais sutis, né? E eu acho que assim, que imagino que seja o mais perigoso, né? Porque é nesses aí que são mais sutis que às vezes a gente acaba deixando passar, que aí vai ter alguém que vai falar assim, ai, isso é ingratidão com a vida, seu filho é saudável, e você tá aí, né, reclamando, ou, né, ah, não, levanta, bola pra cima, vai lá, toma um banho, né, assim, como se fosse isso que você resolver. Eu vou ali estar no chuveiro e vou sair feliz, né, não é bem assim, né. E você falou aí, Érica, da questão, né, do baby blues, né, que a depressão difere um pouquinho do baby blues. Explica um pouquinho, assim, o que é o baby blues e aonde que vai ali, né, a linha que divide, ó, agora que a gente já vê que já tá indo além. Eu imagino que, assim, o baby blues todo mundo vai passar ali por uma fase de baby blues
E algumas pode ser que é como se fosse assim, uma próxima porta que abriu, né? Aí eu abri ali, pronto, estou avançando e vou entrando numa depressão. É isso mesmo? Qual que é a diferença aí? Então, o baby blues ele se dá devido a essa mesma alteração da mudança emocional, né, adaptação da maternidade e essa queda hormonal. Teoricamente, todas as mulheres têm, mas algumas têm tão fraquinha que passa desapercebida. Não são todas que são Uhum. acometidas. Então, o baby blues é aquela tristezazinha, né? Então, assim, eu só entendi porque chama blues aqui nos Estados Unidos, né? Que aqui o blues significa tristeza, né? Que você tá mais para baixo, mas para nós É, seria faz assim, mais um sentido. Em azul português, o aberto. baby blue não faz sentido nenhum. Tipo assim, que isso, azul claro, né? Um azul bebê. Então, assim, tem essa montanha russa hormonal que vai te deixar. E aí, assim, eu gosto sempre de lembrar da sabedoria das nossas avós, né? Que a gente falava do resguardo. Ai, tem que cuidar, que tem o resguardo dos 40 dias e tal. Claro que não é daquele jeito mais mítico, né? Assim, que elas Uhum. falavam. Mas esse cuidar, assim, ó, de ter alguém acompanhando, de ter alguém para ela conversar, de ter alguém para segurar o bebê enquanto ela toma banho, isso vai Uhum. ajudar. E essa conversa, essa companhia, essa risada, essa alguém para fazer uma comidinha ali para ela, vai trazendo pequenas fontes de prazer que vai produzindo serotonina, dopamina, que são os hormônios, né, da felicidade, do prazer, e vai combatendo o baby blues e vai voltando as químicas no nível normal. E hoje em dia eu Vai acho que isso se passando. perdeu um pouco, né? A gente, né, Ficou. vê assim em alguns grupos, né, que a gente acompanha, tem gente até fala assim, ah, da aldeia, né? A gente precisa de uma aldeia para criar uma Aldeia. criança. E que antigamente isso era comum, né? As mulheres ficavam em casa, as mulheres não Sim. trabalhavam. Então você tinha esse cenário, né, de que um bebê nasceu, você vai ter uma tia, uma avó, vizinho, todo mundo ali junto, ajudando, uma vai na casa da outra, faz a comida, ajuda com o bebê. Antigamente tinha isso, né, essa relação. Tinha. Hoje em dia, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo aí, né, fazendo acontecendo. Você não tem mais essa relação, né? Não. De muita gente muda, né, de cidade. É, eu tive os meus dois meninos, eu morava em São Paulo, minha família é toda de Belo Horizonte. Então, assim, Sim. eu não tive, né, ninguém da minha família que tivesse ali Ali sempre junto. perto, né? A minha mãe, ela foi para São Paulo, logo que os meninos nasceram, tanto o Bernardo quanto o Miguel, ela ficou ali mais ou menos um mês em casa com a gente, e foi só ela, né? Isso porque assim, ela acampou na minha casa, né? Porque Sim. senão não teria. E aí você não tem assim, uma amiga que vai estar sempre na sua casa, não vai, porque Se elas perdeu. estão trabalhando, estão fazendo as coisas dela, então não tem mais esse cuidado, né? Essa aldeia. Eu imagino que isso realmente era uma coisa que antigamente as mulheres, né, tinham mais facilidade, talvez Era não tivessem. preventivo. Não tive, acabava que não combinava tanto igual hoje em dia, Uhum. por esse contexto todo, a coisa deu uma desandada, né? Exato. E eu fico pensando nas mãezinhas que tiveram bebê na pandemia. Então, elas nem as visitas elas tiveram, né? Sim. Então, assim, isso, o baby blues é esse momento mesmo que vai baixando e ele vai, o corpo vai voltando a produzir. Tem uma A Laura perguntinha mandou uma ali. perguntinha aí, ó. Se em Em- caso de bebês prematuros, doentes, partos traumáticos, o baby blues pode acabar durando mais tempo. Então, passou aí de 2 semanas, 3, acende um sinal de alerta, que é o tempo que o corpo tem para ir reestabelecendo esse nível de química que precisa, né? E aí, o baby blues não tratado, ele pode sim evoluir para uma depressão pós-parto. Aí provavelmente nós estamos falando de uma depressão pós-parto ou até de um TEPT, né? De um transtorno pós-traumático.
né? Então, Uhum. tem ali nuances desse transtorno de depressão. Ele não é um só, ele não é um modelo só. Ele aparece de várias formas, ele tem várias características. Então, às vezes ali, veja, o bebê prematuro, o que que é? A mãe tem a frustração na hora do bebê perfeito dela, que ela ia levar para casa. E aí ela não leva. Olha o choque Vai embora da emocional. maternidade sem bebê. Gente, isso a pior parte é essa. Eu Eu e a acredito que Laura, a gente sim. viveu isso e, assim, é surreal. Porque você pode, assim, ser a pessoa mais realista do mundo, sabe? Tipo, eu não sou uma pessoa que idealiza o futuro, mas se tem uma coisa que era certo, como Era que 2 você mais ia 2 ganhar um são bebê. 4, é que você ia parir, ia ficar lá uns 2 dias, ia pegar seu nenenzinho no colo e tchau. Né? Entrava os Ninguém dois e conta. saía os dois. Né? Aquela foto de família. Entrou pai e mãe, saiu pai, mãe e bebê. Né? E aí, a partir do momento que seu filho, né, nasceu prematuro ou com alguma complicação, que ele ficou internado, é tipo, valeu, mamãe, você está de alta, seu bebê fica, amanhã você pode vir visitar, tipo assim. É uma coisa, Não é é fácil. muito triste, é muito traumático, né? É claro que a alegria de levar a criança para casa faz a gente esquecer boa parte desses momentos ruins. Mas a gente tem que lembrar que o nosso corpo tem memória. E é aí que faz essas ondas de tristeza, essas ondas né, que você não consegue reagir. Você quer reagir, mas você não tem força, você não tem ânimo. É como se a sua força vital tivesse se esvairindo ali, que você não tem força. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe que seu bebê vai ficar bem daqui uma semana e que você vai trazer para casa. Mas aquilo está tão forte dentro de você que muitas mães não conseguem. Né? E também eu acho que pode acontecer também que negócio assim, né? De você estar ali puxando força de onde você não tem para conseguir se sustentar, né? Igual o B ficou 11 dias, o Lucas ficou acho que 28 dias na UTI. E assim, naquele período você tá ali, né? Dando tudo que você tem, que você não tem, pra você dar conta, né? Eu ia pra maternidade de manhã, passava o dia lá. Então eu ia lá na UTI, ele mamava, e nos intervalos eu ia no lactário, eu tirava leite para deixar para ele à noite, voltava, ia, voltava e ia embora à noite para casa. Então, assim, você tira força de onde você não tem. E aí eu acho que depois, quando você vai para casa, daí Bate. vinha aquele, tipo assim, aquele baque, né? Tipo, você agora tá em casa e, tipo assim, você já não tem mais força, que você gastou tudo que você Sim, tinha, né? exatamente, exatamente. Né? Então, assim, o baby blues, ele é até ali 2, 3 semanas, são sintomas suaves, é aquele choro que acontece às vezes, mas daí você chora, chora, alivia, você consegue, né, melhorar, você vai criando aos pouquinhos o vínculo com o bebê, que é bem importante a gente falar isso. Algumas mães se sentem conectadas na hora que ela vê o bebê. Algumas mães não. Eu acho que essa foi a minha maior tristeza, porque eu achei que eu ia olhar meu primeiro bebê e eu ia achar ele a coisa mais Derreter de amor. linda e eu ia assim amar profundamente. Eu vi era um bebê, né? Tipo, eu falei, gente, que mãe que eu sou, que eu não tô apaixonada. E esse vínculo, ele pode ser instantâneo, mas geralmente ele é progressivo. Porque aí você vai reconhecendo, você vai criando esse vínculo. O baby blues não impede a criação desse vínculo, né? Você tá ali, é como se você estivesse mais triste, mais desanimada, mais chorosa, mas não é o dia inteiro também, você tem picos, né? Uhum. Aí, e com os dias vai diminuindo, diminuindo e para. A depressão pós-parto, não. Ela também pode vir em ondas, só que muito mais, elas começam mais devagar e elas vão sendo mais severas, tirando totalmente a cor da vida, a vontade de viver, a força de viver. Você quer comer? Não quero. Você quer dormir? Não quero. Não quer nada. Não tem vontade de nada, né? Sai tudo quem ela é, o que ela gosta, sabe? O porquê da vida vai se esvairindo ali. E ela, mas daí não ama o bebê? Ama, mas o corpo não está conseguindo reagir. Ela quer ficar Uhum. boa, mas ela não consegue.
né? Então, a diferença entre o baby blues e a depressão pós-parto é o tempo e a intensidade dos sintomas. Uhum. Basicamente é isso. E você tinha falado também, Érica, até um ponto ali que a gente colocou, né, numa perguntinha pra gente fazer. No comecinho você falou a questão da ansiedade, né? Que ansiedade todos nós temos, né? Uns mais, outros menos, em alguns momentos da vida, né? Mais, em outros menos. Mas é uma coisa que faz parte da gente, né? Sim. Já a depressão pós-parto, o que que ela diferencia, assim, principalmente para uma pessoa que é ansiosa? Eu acho que, assim, para uma pessoa ansiosa deve ser até um pouco mais difícil de lidar com algumas coisas pela ansiedade normal que a pessoa já carrega, né? De se vai dar tudo certo, se vai conseguir dar conta. E a gente, quando sai ali, igual você falou, né? Sair do hospital, eu vou contratar uma enfermeira, porque eu não sei se eu vou dar conta. E aí, junta com uma ansiedade ali. O que que a gente precisa observar? Se é só uma ansiedade ali de uma recém-mãe, misturada ali com aquele baby blues, né? Vamos dizer assim, além desse tempinho aí de 2 semanas, né? Ou não, está ficando um alerta ali, que eu acho que ele pode dizer que tem um pouquinho mais do que só uma ansiedade. O que que você acha que pode ser uma chavinha importante aí para a gente observar? A ansiedade é assim, a gestação é um período ansiogênico. Primeiro que a gente não sabe como é que o bebê tá. A gente quer que a gente pudesse ter uns olhinhos assim pra gente ver se ele tá bem, né? A gente não sabe se ele vai nascer bem, como é que vai ser, então já é ansiogênico em si. Então é normal a gente ficar inquieta, às vezes a gente chorar de preocupação, de medo. Eu queria que tivesse sido assim, eu pensei que quando eu tivesse filho a minha vida ia estar assado, ia estar desse outro jeito. Então a ansiedade. Mas a ansiedade em excesso, ela é uma má conselheira. Por quê? Porque ela só vê o lado ruim. A ansiedade, ela serve para nós como sistema de alarme. Alarme não toca na hora que tá tudo bem. Sua casa está em segurança, fique feliz. Ele não toca, né? Ele só toca quando assim, ó, tá acontecendo uma coisa ruim, estão tentando roubar, você tá em perigo. O alarme serve para isso. Então, quando a ansiedade vem, ela só vai mostrar o que pode dar errado, né? A maioria dessas coisas nunca vão acontecer, mas a gente começa a pensar. A ansiedade demais sem controle, né? Eu já vou falar os sintomas. Ela pode desencadear uma depressão, não pós-parto, mas uma depressão normal. Tá? É importante falar também que uma depressão pós-parto não tratada pode virar uma depressão crônica. Que é a depressão normal aí de qualquer um, né? Isso, e daí você afetou tanto o seu cérebro que ele não volta mais. Você vai ter que sempre estar em tratamento, em medicação, sabe? Então, a importância da gente olhar com mais atenção para isso é grande, né? Então, quais são os sintomas de uma ansiedade normal? É eu ficar preocupada, assim, pensando às vezes, é eu ter ali 1, 2 momentos de choro, às vezes durante o dia, mas aquele choro assim que eu choro, aí falo, ai, tá bom. Às vezes faço uma oração, às vezes eu faço alguma Aquele outra choro coisa. de alívio, né? Que você chora e vai embora, né? Esse tá ok Exatamente. ainda, né? Esse tá ok. E aí, quando que a ansiedade começa a ser transtorno, começa a ser distúrbio, na verdade, né? Quando ela começa a alterar a minha rotina. Então, quando o meu pensamento fica girando o dia inteiro sobre aquilo, eu vou lavar uma louça, de repente eu estou pensando aquele problema que eu estou pensando que pode acontecer. Às vezes nem existe o problema ainda, né? Eu vou tomar banho, eu acordo, eu já estou pensando nisso, fica aquele pensamento ruminante, né? A gente Uhum. fica criando hipóteses na nossa cabeça. Ah, mas e daí vai acontecer isso, porque aí o bebê vai ter alergia a leite, eu não vou ter dinheiro para comprar o leite. Começa a ter hipóteses de coisas muito ruins acontecendo o tempo todo. Aí respiração começa a ficar ofegante, curta, pode ter um sinalzinho ali de tontura, né? Começa a não conseguir concluir nenhum pensamento nem tarefa, né? Tipo assim, ela começa a arrumar uma gaveta, de repente ela começa, vem tanto pensamento daquele problema que ela tá na cabeça, que ela larga lá e vai botar a comida para
para fazer, vai limpar a geladeira, coisa que não tinha nada a ver e não termina a primeira. Isso são sinais que a ansiedade tá fazendo. Sem falar, é claro, de a má qualidade de sono, né? Tá mais cansada, porque o seu corpo tá preparando para o perigo o tempo todo, então tá sempre cansada, fadigada, né? Então aí a ansiedade também pode acontecer nesse período da gestação e nesse período inicial ali do puerpério, né? Ela pode aparecer, que também tem que ter os cuidados, né? A depressão mesmo, o básico para a gente reconhecer uma depressão é perda de interesse, perda de prazer. Então, assim, coisas que a pessoa gostava antes, se interessava antes, ela não está interessada mais, né? Então, assim, a gente sempre tem coisas que gosta muito, né? Você fala assim, vamos na livraria? Ah, minha filha, eu posso estar ocupada, eu adoro livraria, o cheiro do livro, eu vou. Né? Se eu tiver com sintomas de depressão, ai não, o que eu vou fazer lá? Não tenho, nem vou comprar nada, e eu prefiro ficar em casa, né? Ficar esse mais acolhida, esse ficar, não só o choro, mas a irritabilidade também é um sintoma muito presente, né? Falta de paciência, nessa depressão mesmo, que está evoluindo de uma depressão pós-parto, evoluindo para uma depressão crônica, talvez. Entendi. E Érica, você falou assim, né, que a gente tem ali o baby blues, no comecinho, né, dessa fase do pós-parto, e aí avançou ali 2 semanas, pode já estar virando um quadro de depressão pós-parto. E quando procurar ajuda? Eu sei que a resposta certa é o quanto antes. Né? Mas a gente sabe que, assim, é difícil, né? Se não for aquele quadro, né, catastrófico, é difícil a gente perceber, né? Então, alguns sinais vão ser mais sutis. Então, assim, como que a gente passa a procurar ajuda, né? É quando já tá lá, a mãe tá doida, tá querendo jogar a criança pela janela quando ela chora, ou não, é melhor ir no comecinho mesmo que vá lá, que a coisa, eu vou lá no psicólogo só para falar que não é, né? Quando que a gente deve buscar essa ajuda? E assim, tem a dificuldade também, né? Que imagino seja uma dificuldade para todo mundo que está em depressão, não só pós-parto, que é a pessoa enxergar que ela precisa de ajuda, né? Sim. Então, assim, eu sou mãe, eu tive meu filho, eu tô ali com um sintoma de depressão pós-parto. Se eu identifiquei isso, eu acho que é mais fácil, né? Tipo assim, olha, eu percebi que alguma coisa errada, eu percebi que eu preciso de ajuda, eu vou procurar ajuda. Mas quando é alguém de fora que percebe, né? Quando é o marido, ou quando é a mãe, alguma amiga próxima que percebe ali que tem alguma coisa errada, como que essa pessoa pode, né, auxiliar nesse processo de buscar ajuda? Né? Quando e como, né, fazer isso? Sim, é exatamente o que você falou, assim. Eu acho que tem muito mesmo esse preconceito. Porque depressão parece mais assim, gratidão, né? Frescura, pessoa fraca, gente. Ai, todo mundo tem filho, a pessoa tem filho e fica deprimida, né? Então, assim, tem esse medo do julgamento, né? Eu não sou, não, mas eu vou dar conta sozinha. Então, assim, uma dica que eu dou para todas as mães é peque pelo excesso. Nem que seja para falar que não tem nada. É melhor, assim, também acho. Sim, quantas vezes às vezes o filho caiu, ou chega lá, faz aquele monte de exame e o médico fala, não aconteceu nada, mãe. Mas a gente, imagina se a gente não fosse e tivesse acontecido alguma coisa, né? Então, assim, se você percebeu que você começou a perder alegria, perda da alegria e perda de prazer, né? Assim que a sua vida tá, fala, nossa, sério, a vida é só isso? Você começa a ter uns pensamentos no começo assim, né? Sem graça, o que eu fiz? Né? Quando que isso vai melhorar? E esses pensamentos começam a piorar, e você vê, é muito importante a relação da mãe com a obstetra, né? Porque ela vai poder falar, eu tô achando que tem alguma coisa errada, eu não tô normal, eu tô me sentindo assim, eu não tô dormindo, né? Anota as alterações para poder chegar na médica e falar. E com o pediatra é muito atento para perceber isso, porque a depressão da mãe passa automaticamente, influencia o bebê. Existem algumas linhas da neurociência que acredita que até
2 anos de idade, a conexão emocional da mãe e o bebê é como se o bebê visse o mundo através dos olhos da mãe. Então, a gente tem tanta questão do vínculo, que é ela que protege, é ela que materna, né? Quanto a questão hormonal mesmo, né? Então, a gente tem a transmissão mesmo ali do hormônio do medo, você ficou assustada, e o bebê percebe o seu batimento cardíaco, percebe a sua tristeza, ele percebe, e ele vai sofrer, né? Então, assim, cuidar de você é cuidar do seu bebê. Então, peque pelo excesso, vai lá e fala, mas eu fui lá, o médico falou que isso era uma bobeira, que nem existe, então vai em outro. Não abandone seu médico, mas pegue uma segunda até opinião. eu acho que assim, né? Me corrija se eu estiver errado. Se a gente for na psicóloga, né? Ou, sei lá, um psiquiatra também, imagino que seja um profissional, né, capacitado para isso. Eu acho que eu tô com depressão pós-parto. Talvez você não esteja, mas ele achar alguma outra coisa que você tem. Sim. E assim, ó, porque que acontece? Ninguém que vai estar com a vida tudo ok, né? Eu acredito que a depressão após parto, aquele momento de estresse e tudo, ela só favoreceu o florescer de coisas que já estavam ali dentro. Já estavam ali. Já estavam É uma plantinha que já estava ali. Já estava plantadinho. Ali. E aí esse acontecimento todo foi a água que faltou pro trem sair, né? Exatamente. Então, tem sim a questão hormonal, que o corpo vai voltando, aí é tão importante a gente cuidar da alimentação, né? Volta para a sabedoria dos antigos, né? Que comia direitinho, comia legumes, muita coisa verde escura para ajudar, né? O cérebro mesmo a ter essas químicas que ele precisa. Se puder dar uma caminhadinha, não precisa ir para academia se você não for uma pessoa que não faz exercício, sempre fez. Ou pode continuar, mas se você nunca fez, não vai começar, né, ali recém-parida. Então, mas dá uma caminhadinha, o exercício físico, a caminhada a partir de 25 minutos já começa a produzir as químicas que a gente precisa, né? Então, veja, são várias coisas. E vá no médico mesmo, o psicólogo, infelizmente, 90% das pessoas que chegam até nós, eles chegam já em crise severa, sabe? Você estava tentando dar conta sozinho, né? Exato. Não, eu vou dar conta. Aí minha mãe deu, minha avó deu, minha tia deu, minha vizinha deu conta, eu também vou dar conta, né? Mas a sua mãe e sua vizinha não passou por coisas que você passou. O corpo delas não é o seu corpo, reage diferente. Então, o cuidado precisa ser individual. Então, assim, é importante buscar mesmo. Então, primeiro ali o obstetra e o pediatra, que é quem a gente tem o principal, né? Às vezes o obstetra, ele já vai te indicar, né? E às vezes, infelizmente, às vezes não. E aí é muito importante saber que você não precisa de uma guia, de um médico para você marcar um psicólogo. Né? Precisa ter um encaminhamento, né? Não. Nos Estados Unidos, às vezes, precisa. Porque a cultura é diferente, né? Mas a gente, você pode falar assim, gente, eu tô com uma coisa na cabeça, eu tô achando que eu tô com depressão pós-parto. O psicólogo vai sentar e vai te ajudar a elucidar o que é depressão, o que não é, o que você tem, o que você pode fazer, né? E nesse momento, talvez seja o momento que você mais precise, porque você tá no maior desafio da sua vida, que é ser responsável por uma vidinha. Né? Então, é muito importante mesmo, né? O seu médico, o seu pediatra, e aí o terceiro profissional a ser procurado ali é um psiquiatra, né? Parece que a gente xinga alguém quando fala, nossa, você tem que ir no psiquiatra. Você está xingando ela fica É verdade, virou um xingamento, né? Tipo, você é doido, você precisa de um psiquiatra. É um xingamento, assim. E isso acaba criando um estigma, né? Que quem vai no psiquiatra é só quem é doido, quem tem um problema, né? Porque assim, ó, acredita-se que a mente e o corpo são separados. Tanto que a gente fala, isso nem é verdade, isso é psicológico. Só porque é psicológico não tá sentindo de verdade?
né? Então, assim, quando a gente fala, mas eu tive que ir no médico, agora eu tô tomando insulina, porque eu tô diabética, né? O meu corpo não tá produzindo a insulina necessária. Ninguém critica você, É verdade. né? Aí o meu cérebro não está produzindo a quantidade necessária de serotonina, de dopamina, né? Aí a culpa é minha. Entendeu? Que eu que não quero que o meu cérebro melhora. Mas se eu também falar, Vai tomar um banho que ajuda. vai, faça mais, né? É só força de vontade, é só. Não, gente, é o corpo. O corpo está debilitado. Né? Então a gente tem que combinar, não só tomar medicação. Às vezes, nem todo caso é para medicação, mas é bom o médico avaliar. Então, se está tomando medicação, a medicação serve para te ajudar a arrumar o que está provocando. Então não adianta só tomar o remédio, né? O remédio Tem que saber o que está por trás ali, né? Exato, porque senão vai voltar de outra forma, né? O corpo vai continuar te mandando esse alerta até se resolver. Então, por isso que essas coisas andam juntas. Tanto o médico, né? Se necessário for o remédio. Todas as minhas mãezinhas fazem acompanhamento com nutricionista, porque a gente não conhece as combinações certas para ajudar o cérebro, o corpo a se restaurar em cada questão. Né? Uma dieta de uma pessoa com crise de ansiedade é diferente de uma dieta de uma pessoa com depressão. Né? Os alimentos ajudam muito, combinado com a terapia, que às vezes é um trauma que está sangrando ali, está te dando todos esses problemas, né? Uma dor, uma mágoa, um problema, às vezes é uma coisa tão pequena, né? Mas eu sempre costumo dizer assim, às vezes a gente puxa aquela cutículazinha e se ela inflama, aquilo dói tanto, mas é tão pequenininho, como é que incomoda tanto? A mesma coisa no nosso emocional. Às vezes é uma coisa tão bobinha que você fala, ai, que bobeira, sério que eu tô chateado porque a minha professora falou isso para mim. Mas aquilo foi inflamando durante os anos e foi aparecer agora, quando você teve, né? E eu sei que a gente está ficando sem tempo, mas é bem importante assim. Nosso cérebro trabalha com associações. É uma máquina de associação. Então, quando eu descubro que eu vou ser mãe, o meu cérebro vai buscar as referências que eu tenho de mãe. Então, se você tem algum issues, algum problema, por mais pequenininho que seja, pode ser que ele floresça agora. E vem aquele monstro, né? O que antes parecia que era uma formiguinha que estava guardadinha, vira um monstro, né? E assim, a gente vê muito, Érica, isso aí que você falou, né? De a gente trazer, né, coisas das nossas experiências, nossas referências, né? Eu acho que isso vale para tudo na vida, não só na maternidade. A gente tem ali nosso cérebro, ele é uma máquina de guardar informação, né? E aí, quando a gente precisa, ele vai acessar. E muitas vezes vai acessar, né, coisas que não estão tão nítidas na nossa memória, que era assim, né? Às vezes a gente vai reviver ali uma situação da infância com o nosso filho fazendo alguma coisa que você nem lembrava, né? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com meu marido e aí eu perguntei para ele, me dá um exemplo, né, de uma situação da sua infância. E aí ele puxou na memória, né, uma situação e eu quase me ri, né, na cara dele. Não era uma situação engraçada, né, mas a minha vontade foi de rir. Eu falei assim, você já reparou que seu filho faz a mesma coisa e isso te deixa nervoso? Tipo, era exatamente o que você fazia e agora ele faz e você fica nervoso. Sim. Por quê? Não era uma informação que ele tinha acessado. Tanto que ele me citou o exemplo. Eu falei assim, você prestou atenção no que você falou? Nem quando ele disse, ele conseguiu se dar conta, né, dessa referência, né? Porque é a nossa mente, né, que vai estar ali puxando, né, essas referências. Exato. E só para a gente tentar finalizar aqui, né, eu acho que, assim, a nossa grande preocupação é com as mães, né, de quem está aí gravidinha, né, que está aí para ter, né, bebê a qualquer momento, quem está com o filhinho recém-nascido, que a gente sabe que está ali naquele momento mais crítico, né, que
pode, né, desenvolver esse quadro de depressão. Mas a gente tem um papel muito importante, né, de informar também quem for rede de apoio. Porque muitas vezes não vai ser a mãe, né, que vai identificar, é justamente quem Sim, está por perto, né? E assim, eu acho que é muito delicado, né, a forma como a gente, né, vai falar com a pessoa, a forma como a gente vai dizer, olha, eu acho que você não está bem, eu acho que você precisa de ajuda. Como que a gente pode, Érica, auxiliar assim, nessa parte, sabe? Tipo, se eu ver uma amiga que não tá bem, né? Eu tenho uma amiga assim, super próxima, que ela teve, né, um monte de questões, né, no pós-parto, que o menino dela também nasceu prematuro, foi um parto traumático, ela teve que fazer uma cesariana de emergência. Então, assim, foi uma situação bem, bem complicada. A gente estava até conversando, né? Eu perguntei no grupo, né, de amigas, a gente que teve depressão pós-parto. Ela falou assim, você esqueceu de mim? Tipo assim, né? Eu tive. Eu falei, nossa, é mesmo, né? Não lembrava. E ela estava me contando que ela teve o diagnóstico, né, de depressão pós-parto 6 meses depois que o neném dela nasceu, né? Então, assim, foram 6 meses que ela foi, né, convivendo ali com aquele monte de dificuldades. E eu acho que é um pouco daquilo que a gente falou, né? Eu vou dar conta. Não, isso é normal. Isso aqui. Aí vai aquele moinho, né? uhum, Não, eu tô vivendo isso porque foi prematuro, eu tô vivendo tal coisa porque o parto foi difícil. Então, daqui a pouco vai melhorar. E aí parece que a gente não consegue sair, né? Tá ali sim, preso, e aí, quando ela foi buscar, né, ajuda, que ela viu que ela falou, olha, não, realmente, eu tô num quadro de depressão, né, sim. pós-parto. E aí, como que a gente pode, né, auxiliar? A gente, como rede de apoio, vamos colocar assim, né? Eu sou rede de apoio de alguém, estou percebendo ali esses sinais de alerta. Como que eu posso ser uma ferramenta para auxiliar aí nesse processo? Eu acho que assim, ó, não tem talvez uma maneira fácil de dizer isso, mas eu acho que dizer é um ato de amor. Que você vai chegar, não vai ser na frente dos outros, porque a gente não sabe o quanto que essa mãe não quer ser exposta, né? O quanto ela vai se defender se for, mas no momento mais tranquilo, só você, ela fala assim, eu tô preocupada. Eu sei que não é fácil e eu tô vendo que você não tem sido você, né? Então eu vou com você. Você quer? Eu vou, a gente pode procurar ajuda, eu vejo. E se não for nada, que bom. Mas pelo menos para a gente ter certeza que você está bem, porque eu sei que não é fácil. Né? E se você tiver alguma experiência de algum momento da sua vida em que você precisou de ajuda, às vezes não do psicólogo, mas de tantas coisas que a gente precisa, que a gente tem que pedir ajuda, né? Essa é a lição mais difícil de uma mãe aprender, é pedir ajuda, né? Então, assim, Verdade. é, eu, eu acho que esse olhar, e talvez às vezes, num primeiro momento, se você perceber a pessoa arredia, que ela não quer, puxa para você. Fala, não, tá bom, pode ser que você não esteja nada, que seja coisa da minha cabeça, mas vamos assim mesmo, só para mim deixar de ficar preocupado. Às vezes vai funcionar. Porque chegar lá, ela vai ter um olhar de um profissional preparado para conscientizar ela do que está acontecendo, né? Uhum. Então, Às esse. vezes, tipo assim, não, tudo bem, às vezes você não tá com um problema, mas conversar, né, pode te ajudar a fazer algumas coisas diferentes, e numa dessa, às vezes a pessoa percebe, né, que precisa mesmo de um auxílio profissional, né? Eu acho que a gente busca muito, assim, conversar com uma amiga, né, às vezes quem tem, né, mais liberdade, conversa com a mãe, com Sim, pessoas, né, que viveram situações parecidas, a gente fica um pouco mais aberto para conversar. E exato. parece que quando fala assim, vamos num psicólogo, tipo, nossa, pera, dá Não aquela preciso de sensação de, tanto. nossa, não, eu só queria conversar. Sim, É como se fosse sim, assim, se eu falar, o negócio vira real, né? E eu acho que dá esse exato. medinho, né? De tipo assim, não posso pôr pra fora, porque senão vai E ser eu acho que de essa verdade, né? dinâmica do pecar pelo excesso é a melhor. Fala assim, não, pode ser mesmo que não seja. Mas vamos lá só para tirar a dúvida, né? Eu vou com você, é Uhum, bom, né? E é uma desconstrução de uma cultura, não é fácil. Não é fácil mesmo, né? Por isso que já chegam no último estágio.
porque tentou-se de tudo. E conversar com a mãe é muito bom, com a amiga é muito importante, não parem. Mas a gente não deixa de ir no dentista para a gente conversar com a mãe. A gente conversa com a mãe que o dente está doendo, a mãe dá umas dicas pra gente, mas a gente vai no dentista fazer o tratamento. O psicólogo é a mesma coisa. Bota a plantinha lá que a avó fala pra pôr, mas vai no dentista depois, né? Exato, é a mesma coisa. Né? Então, assim, essa conscientização que é químico. O meu corpo está sentindo os sinais. E a minha mente e o meu corpo é um só. Não tem diferença. Então, assim, eu acho que é muito bacana a gente se conscientizar que a gente é rede de apoio. Porque igual você falou, se perdeu isso. Mas a gente, né, o ser humano, ele é feito para viver em comunidade. Então, assim, se você tem uma amiga, mesmo que ela não seja tão chegada, que ela tá gravidinha, oferece mesmo. Fala, né, você viu que ela ganhou nenê? Você fala, você quer que eu vou aí dobrar sua roupa para você? Né? Você quer que eu vou aí lá estender a roupa no varal? Ou se ela falar, não, vai assim mesmo, vai fazer uma visita lá, ver se tá tudo bem. A gente é rede de apoio. E nós somos cura para a vida de uma mulher. Nós podemos ser a prevenção dela, de um baby blues, evoluir para uma depressão pós-parto. Né? E não vá lá me contar coisa ruim. Porque o povo lá vai contar coisa ruim. Ai, porque minha tia, minha vizinha morreu. Ah, porque ganhou um nenê. E daí o nenê dela respirou 3 vezes. Não fala isso. Isso daí não é só. Se não tem nada bom para falar, só escuta. Né? Vai lá, uma vasilha que é bem melhor que qualquer palpite. Não é? Então, assim, não, e cada mãezinha vai saber, é instintivo a maternidade, a gente vai saber o que fazer ali olhando, não precisa dar palpite o tempo todo, né? Então, assim, mas ela saber que tem alguém se importando, ela saber que alguém vai lá, que seja meia horinha do dia, que só vai lá pra ver como que ela tá, e vai ver o bebê, e vai falar, você quer ir lá lavar seu cabelo? Eu fico aqui com ele. E daí ela lava o cabelo tranquilo. Gente, isso é o melhor remédio que pode existir para uma mãe no puerpério. Né? Então, se conscientizar que as nossas pequenas atitudes que a gente, na sociedade hoje, pode achar que é intromissão, né? Que a gente está querendo invadir a privacidade, né? A gente tem que lembrar que a gente pode ser, sim, essa ajuda que essa mãe está precisando. E assim, você falou essa questão, né, que a nossa maior dificuldade é aprender a pedir ajuda. E é mesmo, porque a gente estava nesse grupo de mães, né? No grupo da minha doula, a gente já falou dele aqui várias vezes. Uma das meninas comentou, tipo, nossa, gente, é muito difícil receber visita com recém-nascido. Aí ela contando de uma visita, nem lembro quem contou essa história, se estiver assistindo, não. É você mesmo que eu tô falando. Ela falou assim, eu recebi uma visita, acho que era de uma prima, não sei. E aí falando que, não, a pessoa chegou lá e ficou lá conversando e ficou até não sei quantas horas em casa, tipo assim, eu cansada, com sono, atrapalhou a rotina de sono do bebê, tipo, comeu e ficou ainda as louças para lavar depois. E assim, isso não é, né, isso não é visita para uma recém-parida, né? Não é visita. Se você for literalmente só para ver o bebê, você chega, vê o bebê e vai embora. Né? Exato. Se você não tá põe a mão na mãozinha dele, não beija ele. Não beija, não pega na mão. Eu acho que assim, eu espero que na pandemia as pessoas tenham aprendido, né? Que não se visita neném quando tá doente, né? Não se visita neném com a roupa que você trabalhou o dia inteiro na rua, pegou ônibus, metrô e foi lá pra casa da mulher. Eu acho que as pessoas aprenderam essa lição e eu espero que fique. Olha, minha maior torcida pós-pandemia, que essa lição fique aí para todo mundo, né? Mas eu acho que, assim, as pessoas precisam ter essa consciência, né? E aí no grupo, todo mundo comentando, né? Por que você não mandou embora? Por que você não falou para ajudar a lavar vasilha? E a gente trava, né? A gente não consegue falar, né? Ô, fulana, eu tô cansada. Né? Pois é. Ô, fulana, obrigada pela visita. Agora eu vou deitar, vou descansar, né? Vai com Deus, né? Tchau, outro dia você volta. A gente não consegue, né? A gente dá uma travada. A gente sempre fala, gente, olha, depois é muito fácil falar, né? O que devia ter falado, né? Mas o que devia ter pedido. Consegue. Na hora a gente não consegue. E eu acho que, assim,
a gente aprender isso, né? Aprender a pedir ajuda. E não só essa ajuda, vamos dizer assim, física, né? De lavar uma vasilha, de, segura meu neném aqui para tomar um banho com calma, porque tomar um banho de 10 minutos, porque ultimamente foi só de 2, né? Não só essa ajuda, mas essa ajuda emocional também, né? Eu acho que assim, a gente precisa se conscientizar, né, de que é importante. E eu acho que assim, a pandemia, apesar de todos os males, né, que essa pandemia trouxe, eu acho que levantou muito essa discussão, né, da saúde emocional das pessoas. Então, espero que seja mais uma boa lição, né, que fique aí na pandemia pra gente, né, que a gente consiga se preocupar mais com a nossa saúde mental, né, que antes era uma coisa tão, assim, vista, né, com maus olhos, como só pessoas problemáticas, como só pessoas que fracas, né, que são ingratas com a vida, com as circunstâncias e tal, mas que as pessoas se preocupem mesmo, né, com isso e que a gente consiga de fato ajudar quem precisa de ajuda, em vez de só pôr mais, né, lenha ali na fogueira, né, jogar mais terra, né, na cova da pessoa, né. A gente precisa pôr mais pessoas, né, para frente, né, e auxiliar. E Precisa, e às a nossa vezes intenção é uma pequena demonstração que se a mãezinha não que quer pode fazer receber uma diferença visita, enorme, né? não visita então. Mas você fala assim, então tá bom, mas eu vou aí e vou deixar para você aí um chazinho que me falaram que é super bom para quem tá amamentando. Vou deixar aí na sua porta. Gente, ela vai ter uma descarga de dopamina muito boa, sabe? Muito curativa para ela. Então, assim, Sim. lembrar que a gente não é visita, que nós somos rede de apoio, né? É bem importante a gente levantar essa bandeira. Nós somos a rede de apoio que a mãe, que a tia, que a avó fazia antigamente. Hoje somos nós, principalmente para as mãezinhas que moram fora do país, fora da cidade onde a família mora, né? Sobrou quem? Sobrou um olhar de uma amiga mais atenta para lembrar disso, né? Isso é muito importante. Érica, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, Imagina. falar sobre esse assunto. E assim, a nossa intenção é justamente, né, trazer luz para esse assunto, para que as pessoas, né, se conscientizem, a gente possa, né, auxiliar quem está passando, né, por uma dificuldade. E se você que estiver assistindo essa live, né, seja ao vivo ou depois, né, a transmissão dela aí, você percebeu aí com essa live que você precisa de ajuda, né? Não deixe de procurar ajuda, né, de um profissional, procura uma psicóloga. A Érica está aí à disposição. Tenho certeza que se qualquer seguidora precisar, ela vai estar aí à disposição para conversar. E eu acho que, assim, como eu falei, a pandemia trouxe nessa essa discussão, né, à tona. E eu acho que até facilitou um pouco, né? Porque eu vejo muitos profissionais que estão fazendo agora atendimentos online, né? E eu aproveito até para te perguntar se você faz atendimento online, como que as pessoas podem, né, te contactar, se quiserem conversar um pouquinho com você, como que elas podem fazer. Então, para encerrar, conta um pouquinho aí pra gente, né, como é que as pessoas podem te achar e conversar aí para pedir ajuda para quem precisar e quiser. Então, na minha bio aqui do Instagram, tem o link direto do WhatsApp, tem o meu site, tem todos os canais que você vai conseguir falar comigo. Eu respondo todo mundo, às vezes quer tirar só uma dúvida, eu respondo com o maior carinho, eu fico tão feliz quando alguém busca ajuda, que já é metade do caminho andado, né? Com Então, certeza. hoje, o meu atendimento desde o início da pandemia é só online mesmo, né? Eu trabalho por vídeo, então eu acabei fazendo... Oi, Mildred! Eu acabei fazendo mesmo essa especialização em atendimento online. No começo eu não gostava muito e hoje eu escolhi não voltar pro presencial de tão certo que deu. Principalmente para as mãezinhas. Às vezes eu estou fazendo lá com a mãe com o bebezinho no colo, amamentando, que tem essa facilidade, né? Mas todo mundo que tiver dúvida, que quiser saber mais sobre o assunto, que quiser saber sobre a ansiedade que a gente falou, pode entrar ali na minha bio, tem o link, tem a Renata, que é minha assistente também, está sempre respondendo todo mundo, encaminhando para mim, eu vou respondendo com muito carinho.
né? E eu acho que a gente é a aldeia. Hoje nós Sim, somos a vamos criar aldeia. uma boa aldeia que ajude, né, outras mães. E ó, a gente vai deixar na legenda, mas para quem estiver escutando aí no podcast depois, o Instagram da Érica é o @psicoérica, tá? Então segue a Érica lá, tem bastante conteúdo também no Instagram dela. Siga a gente também no Mães Curiosas. E Érica, mais uma vez, obrigada. Obrigada a Eu que todo mundo aí que agradeço. participou. Se alguém tiver alguma dúvida depois, pode mandar um direct pra gente, pode mandar lá pra Érica. Espero que a gente possa ajudar aí outras mães, outras mulheres e outras pessoas que são rede de apoio a ajudarem também. Obrigada. Certo. Boa noite para todo Agradeço. mundo aí que participou. Até a próxima. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.